Este horário é destinado à tribuna livre. Passamos ao horário reservado à tribuna livre com as seguintes regras. 15 minutos para explanação da convidada, 30 minutos para saudações e questionamento dos vereadores, limitados em 1 minuto e 30 cada vereador. As inscrições deverão ser feitas pelo campo à parte. Conforme requerimento 7613/2024, de autoria do vereador Mauro Ignácio, o horário da tribuna livre está destinado à professora doutora Andréa Luiza Curalinho Braga, coordenadora do curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: 80 anos do curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Convidamos a vereadora professora Josete para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra à nossa ilustre convidada. Bom dia a todos e todas, vereadores, vereadoras. Agradecer desde já a presença de diversas professoras, né, do curso de Serviço Social, da PUC, a Márcia Terezinha de Oliveira, a Maria Isabel Pires, a Solange Fernandes, a Denise Colim e a Jucimere Silveira. Para nós é um orgulho, né, cedermos esse espaço e, em primeiro lugar, também, antes de falar um pouquinho mais do curso, agradecer ao vereador Mauro Ignácio, que cedeu, né, esse momento, que é um dia onde cada vereador pode indicar entidades ou convidados, né? Então, agradecer pela sessão, né, da Tribuna Livre. Também agradecer a presença da professora Andréa Luiza Braga e também do decano, né, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que é o senhor César Candiotto. Os dois vão dividir, né, o tempo, e acho que é muito importante, né, porque cada um com a sua experiência já, e é importante que isso se torne público. A professora Andréa é coordenadora do curso de Serviço Social, que é vinculada à Escola de Educação e Humanidades da PUC Paraná, professora do curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, também da Escola de Educação e Humanidades, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná. Já foi conselheira do CRES, de lá que a gente se conhece, né, Andréa? Da coordenação do Fórum Nacional em defesa da formação e trabalho de qualidade em serviço social, no período agora 2023-2024. Bem, tem um currículo enorme, né? Não dá tempo da gente citar aqui. E também agradecer a presença do decano César Candiotto, que é decano da Escola de Educação e Humanidades da PUC Paraná, onde também é professor do programa de pós-graduação em Filosofia estricto sensu, foi coordenador do mestrado e doutorado em Filosofia da PUC Paraná em 2014 e 2015 e 2020 e 2021, professor de mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas na mesma universidade entre 2016 e 2029. Também um currículo de publicações e participações em universidades internacionais, enfim. Mas falando mais especificamente agora do curso de Serviço Social da PUC Paraná, nesse ano de 2024, o curso comemora 80 anos de existência e sua trajetória é marcada pelo legado histórico de construção da profissão no contexto brasileiro, sendo o terceiro curso do Brasil. Também é importante lembrar que o curso inicia em 1944, na Escola de Serviço Social de Curitiba. Também já em 1959,
ele foi formalmente anexado à Universidade Católica do Paraná, e é o primeiro curso a constituir a universidade, enfim, a PUC-Paraná. Essa trajetória de 80 anos é marcada por muitas ações significativas, como a formação de milhares de estudantes que se inserem em diversos espaços socioocupacionais, comprometidos e comprometidas na defesa e ampliação de direitos, na qualificação de políticas públicas e privadas. Também o curso de serviço social da PUC tem um compromisso na formação com rigoroso trato teórico, histórico e metodológico para a compreensão da realidade social que possibilita a análise dos desafios da sociedade com os quais o profissional se defronta. Tem atuação em projetos de impacto social, intervenções em prol da comunidade acadêmica e comunidade externa. Então, um pouquinho aí do histórico, a Andréia e o professor César vão trazer mais elementos para nós. E parabéns, né, por esses 80 anos de história e de serviços prestados à comunidade. Obrigada, senhor presidente. Ok. Então, nós passamos a palavra à doutora Andréia Luiza Curalinho Braga. Quem que vai falar? César? Está aqui. Candiotto. Então, fique à vontade. Por gentileza, tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto te espera César Candiotto e depois a Andréia. Eu vou passar a presidência ao vereador Mauro Inácio, até em respeito, porque este horário é dele, ele que indicou, na qualidade de vice-presidente, então fica mais elegante que ele fique aqui no meu lugar. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o presidente dessa casa, excelentíssimo vereador Marcelo Fachinello, e em seu nome todos os vereadores e demais autoridades presentes, agradecer ao vereador Mauro Inácio pelo espaço, a vereadora Josete também por essa oportunidade, e, em nome de vocês, agradecer a todos os demais presentes, aos funcionários dessa casa, às professoras do curso de Serviço Social e a representante do Centro Acadêmico que aqui estão presentes, e a todos os que nos assistem por meio das redes sociais. Agradeço imensamente, em nome da Escola de Educação e Humanidades e do curso de Serviço Social, o espaço ora concedido por essa Assembleia, para celebrarmos com a sociedade curitibana, que os senhores representam, e por extensão com a sociedade paranaense, esta data comemorativa. 2024 tem sido um ano particularmente auspicioso para a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, uma universidade que se pauta pelos valores cristãos, católicos e maristas, e que presta um destacado serviço à sociedade curitibana, paranaense e brasileira. Este ano comemoramos solenemente os 65 anos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, cujos primeiros movimentos remontam a 1950, ano que é designado para arcebispo da Arquidiocese de Curitiba, Dom Manuel da Silveira Delbu. Neste mesmo ano, Dom Manuel iria criar a Sociedade Paranaense de Cultura, com o objetivo de fundar a Universidade Católica do Paraná. Em uma solenidade ocorrida no Palácio Iguaçu, em 29 de maio de 59, o governador do estado, naquele momento, Moisés Lupion, doou uma área localizada no antigo hipódromo de Curitiba, hoje é Rua Imaculada Conceição, 1155, um local para ser a sede da futura Universidade Católica do Paraná. E no dia 14 de março de 59, ocorreria então a sessão solene da criação da Universidade Católica, com a aula inaugural proferida pelo magnífico reitor da Universidade do Brasil, Pedro Calmon,
cujo tema foi Universidade e Civilização Brasileira. A cerimônia ocorreu no auditório do Colégio Santa Maria, próximo ao Teatro Guaíra, com a presença do Núncio Apostólico. A Universidade Católica do Paraná foi solenemente instalada nesse dia, com a presença do governador do Estado, Moisés Lupion, do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Lacerda Pinto, do reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Flávio Suplicy de Lacerda, e outras autoridades. Bem mais tarde, em 1985, mais precisamente no dia 6 de agosto, graças ao empenho de um irmão e reitor muito importante na PUC Paraná, irmão Clemente Ivo Juliato, que foi nosso reitor durante 16 anos, a Universidade Católica do Paraná recebeu o título de Pontifícia, passando então a chamar-se Pontifícia Universidade Católica do Paraná, por intermédio da Congregação para a Educação Católica do Vaticano. Desde então, chamamos a Universidade Católica do Paraná de PUC Paraná, ou simplesmente, como nós conhecemos aqui na cidade, a nossa carinhosa PUC. Né? Ser aluno da PUC, então, para nós, né, tem sido sempre um privilégio, né, dizer que é filho ou filha da PUC. E muitos conhecidos, amigos, talvez alguns de vocês aqui tenham passado pela nossa universidade. Ocupando nos rankings o primeiro lugar entre as universidades privadas do Paraná, a PUC ocupa esse primeiríssimo lugar, e uma das principais universidades do país, a PUC do Paraná tem formado ao longo desses 65 anos profissionais competentes para as demandas do mercado de trabalho, comprometidos com a cidadania responsável e com os valores éticos e políticos de uma sociedade democrática. O finado reitor, irmão Clemente Ivo Juliato, sempre dizia que a universidade dá a seus egressos o diploma, que normalmente nós damos em qualquer universidade, mas também o segundo diploma, que é o diploma de gente boa, para caracterizar esse comprometimento com os valores ético-políticos, católicos, cristãos e maristas da nossa universidade. A Escola de Educação e Humanidades, na qual ora ocupa a função de decano, é um exemplo disso, da outorga desses dois diplomas. Quando fundada, foi chamada de Faculdade de Filosofia e Letras do Paraná, e foi a primeira a ser fundada. Durante esses anos, nossa escola é uma grande formadora de assistentes sociais, teólogos, professores das mais diversas áreas, atualmente áreas de História, Filosofia, Ciências Sociais, Física, Química, Matemática, Pedagogia, Letras Português e Inglês, além de 4 programas de mestrado e doutorado, de Filosofia, Educação, Direitos Humanos e Políticas Públicas, e Teologia, além de inúmeros cursos de especialização, núcleos e diferentes entidades, sem mencionar cursos de curta duração que são oferecidos, muitas vezes gratuitamente, à nossa comunidade. É ali no chamado Prédio Amarelo, contíguo à Rua Imaculada Conceição, que abrigamos o nosso curso de Serviço Social, que curiosamente é mais antigo que a PUC, remontando sua criação à data de 27 de maio de 1944, então chamada Escola de Serviço Social. E é justamente para falar dessa incrível data comemorativa, afinal não é todo dia que nós comemoramos 80 anos de existência, que cedo agora a palavra então à coordenadora e amiga professora Andréa Braga, para que ela celebre, junto aos senhores e à sociedade curitibana e paranaense, este prestigioso curso. Aproveito para agradecer a todos os coordenadores que passaram pelo serviço social, aqui particularmente a professora Maria Isabel Pires, que está presente, e a todas as demais, para que celebrem junto conosco essa data. Agradeço também a todos os professores do curso, a todos os atuais estudantes que corajosamente fazem o curso, aos nossos egressos espalhados
por várias entidades na sociedade curitibana, paranaense e brasileira. E também agradeço muito a todos os colaboradores e incentivadores da sociedade civil que continuam apostando nesse curso portador de futuro. Meu muito obrigado também, em nome da Escola de Educação e Humanidades, ao suporte da PUC Paraná durante todos esses anos ao nosso curso de Ciências de Serviço Social, e desejo a todos aqui presentes o meu bom dia e que tenhamos uma excelente jornada. Chamo então a professora Andréa Braga. Muito obrigado. Convidamos a professora Andréa, então, para que venha à tribuna também, faça uso do restante do tempo e, na sequência, na mesa, ao lado do decano César, para que a gente possa responder também os questionamentos dos vereadores que já estão abertos. Bom dia, uma saudação ao presidente da mesa, um agradecimento especial à professora Josete, ao professor Mauro Inácio, de ter nos possibilitado esse momento nessa tribuna aberta. E, em nome do curso de Serviço Social da PUC Paraná, nós agradecemos à Câmara de Vereadores pela oportunidade deste canal aberto, espaço democrático tão relevante para falar dos 80 anos do nosso curso. A minha manifestação ela será dividida em 2 pontos principais. Explicitar sobre as contribuições do serviço social na sociedade brasileira e ressaltar sobre a comemoração dos 80 anos do curso de Serviço Social da PUC Paraná, que se entrelaça com essas contribuições da profissão no contexto paranaense, nacional e, afirmo, também internacional, pelas diversas ações e pesquisas que temos atuado, bem como no compromisso da formação de milhares de estudantes ao longo da nossa história. O serviço social é uma profissão necessária. Trabalhamos por melhoria das condições de vida da população e a superação das desigualdades sociais. Isso expressa uma profissão cada vez mais requisitada, seja no setor público ou no setor privado, no atendimento à população ou na formulação e execução de políticas públicas que possibilitam o acesso a direitos. Assistentes sociais possuem uma formação capacitada para analisar e intervir nos graves problemas sociais, com uma formação que tem como direção um rigoroso trato teórico, científico, analítico das demandas da sociedade. Assim, trago aqui, a partir de algumas indagações que nos fazem permanentemente, algumas perguntas para subsidiar a nossa fala. Quem são esses profissionais? Assistentes sociais são profissionais que cursam a Faculdade de Serviço Social, reconhecida pelo Ministério da Educação, e possuem o registro no Conselho Regional de Serviço Social do Estado em que trabalham. A profissão ela é regida pela Lei 8662, de 1993, que regulamenta a profissão e estabelece cultura, assistência social, entre outras diversas políticas. Analisam as condições da vida da população e orientam as pessoas e grupos sobre como ter acesso a informações, acessar direitos, serviços, para atender às suas necessidades sociais. Assistentes sociais elaboram documentos, coletam informações, dados e produzem pesquisas. Além disso, trabalham no planejamento, organização, administração dos programas e benefícios sociais do governo, bem como assessora órgãos públicos, privados, organizações governamentais e movimentos sociais. Assistentes sociais ainda podem trabalhar como docentes nas faculdades, universidades, que oferecem um curso de serviço social, como a minha condição como pesquisadora e professora do curso de Serviço Social da PUC. Frequentemente nos indagam qual o número de assistentes sociais do Brasil e do Paraná. No Brasil, temos 240 mil assistentes sociais. É o segundo país do mundo em quantitativo de assistentes sociais, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados do CRES indicam que o Estado do Paraná tem um quantitativo de 14.750 profissionais inscritos. Sobre o perfil da categoria de assistentes sociais, de acordo com a pesquisa realizada em 2022, a profissão é composta majoritariamente por mulheres, pouco mais de 90%. O estudo ainda confirma a tendência de inserção do serviço social em instituições de natureza pública, com quase 80% da categoria ativa de trabalho nessa esfera. Na assistência social, saúde, previdência, são as áreas que mais
trabalham esses profissionais. Na assistência social, a inserção de milhares de assistentes sociais que historicamente participam de construção das políticas de proteção social e temos uma contribuição significativa na formulação de legislações, como a Lei Orgânica da Assistência Social, a implementação do Sistema Único de Assistência Social e no SUAS, no nosso Sistema Único de Assistência Social. Hoje, há também outras áreas que têm uma inserção significativa de assistentes sociais, como a área de educação. A aprovação da Lei 13.935, de 2019, dispõe sobre a inclusão de assistentes sociais e psicólogos na educação básica. O serviço social tem uma contribuição histórica, sólida e efetiva para a educação brasileira, além de cooperar na elaboração de estratégias que garantam aprendizagem de qualidade para os estudantes, numa perspectiva plural, includente, considerando suas diferenças, dificuldades e desigualdades. A presença de profissionais dessa categoria contribui significativamente para a efetivação de direitos e políticas públicas tão essenciais às crianças e adolescentes na idade escolar. O debate do direito à cidade, no âmbito da política urbana, assistentes sociais têm sido requisitados a atuar em projetos de urbanização, em particular os programas de habitação, com destaque para o planejamento e inserção em 3 eixos principais: geração de trabalho e renda, educação ambiental, no trabalho de participação e mobilização ampliada. E aqui não podemos deixar de mencionar o nosso dever ético em participar de programas de socorro à população em situações de calamidade pública, como foi as contribuições do serviço social, que atuaram na linha de frente no atendimento no período pandêmico e que agora, com um trabalho determinante com a população afetada, e trazendo aqui a lembrança dos nossos vizinhos, companheiros do Rio Grande do Sul. Ao fazermos essa breve contextualização da profissão e seu significado na sociedade, muito nos orgulha fazer parte e ser parte desta categoria profissional. Assim, destaco o segundo ponto da minha fala, que ressalta os 80 anos do curso de Serviço Social da PUC. O primeiro curso de Serviço Social, como foi mencionado pela professora Josete, pelo Estado, né, e o terceiro do país. Nesse ano de 2024, o curso de Serviço Social da PUC comemora 80 anos de existência, e sua trajetória, de fato, ela é marcada pelo legado histórico de construção da profissão no contexto brasileiro, local e internacional. O curso inicia, como já foi mencionado, em 1944, na Escola de Serviço Social de Curitiba. No ano de 54, a sua trajetória é marcada por todo o legado histórico de construção da profissão no contexto brasileiro. E o curso de Serviço Social foi formalmente anexado à Universidade Católica do Paraná em 1959. Na trajetória histórica dos 80 anos do curso de Serviço Social, muitas ações significativas marcam a sua existência. A formação de milhares de estudantes que se inserem em diversos espaços, comprometidos na defesa e ampliação de direitos, na qualificação de políticas públicas, na atuação conjunta com organizações públicas, privadas, coletivos. O curso de Serviço Social da PUC tem um compromisso na formação para a compreensão da realidade social, que possibilita a análise dos desafios da sociedade com os quais o profissional se defronta. O curso tem a atuação em projetos de impacto social, nacional e internacional, em projetos aqui citados, como a Unicef, vinculados à ONU, em trabalhos em territórios e no enfrentamento de violências contra a mulher. Intervenções em prol da comunidade acadêmica e comunidade externa, que almejam a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, de aprofundamento democrático. Na semana passada, nós tivemos um evento na universidade com o tema Memórias do Serviço Social no Brasil, o qual nós comemoramos essa trajetória de 80 anos. E que é muito conhecida no serviço social, a Marilda Yamamoto, e seus ensinamentos que nos inspiram, que têm um compromisso de atuação dos desafios postos à nossa sociedade e os enfrenta com muita coragem. O momento que vivemos é um momento pleno de desafios e, mais do que nunca, é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o presente e é preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos no dia a dia do horizonte de tempos mais humanos, mais justos, mais solidários. Gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, esse espaço nessa Câmara e também agradecer especialmente
as professoras do curso de Serviço Social, o professor César, também aqui presente, né, representando a Universidade e a Escola de Educação e Humanidades. Muito obrigada pela oportunidade e por esse momento tão gratificante e especial para o nosso curso. Obrigada. Obrigado, professora doutora Andréia Luiza Curralinho Braga, coordenadora do curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sente conosco aqui. E, nesse momento, nós passamos, então, à saudação, aos questionamentos dos vereadores e vereadoras. Estão inscritos aqui o vereador Ângelo Vaione, o professor Euler Tito Zeglin e Marcos Vieira. De imediato, então, passo a palavra ao vereador Ângelo Vaione. Senhor presidente, senhores vereadores, é com muita alegria que recebemos aqui o César Candiotto, a Andréia, da Universidade Pontifícia Católica daqui do estado do Paraná, aqui de Curitiba. Também é com alegria que, quando entrei aqui, já vi a professora Jucimere, a Denise Colim, e os professores também aqui da PUC, em comemoração aos 80 anos do serviço social. E para mim tem um pouco de emoção, porque quando a nossa memória é ativada, eu estive lá na universidade, eu acho que nós estamos na quarta-feira, eu acho que na semana passada, quando foi feita a abertura do seminário em comemoração aos 80 anos da assistência social. E lá não pude deixar de lembrar, quando eu ainda era jovem, estava começando a me formar enquanto ser humano, enquanto homem mais consciente, entrei no curso de filosofia. E o curso de filosofia estava sendo inaugurado praticamente, eu já tinha um ano, acho que um ano e meio, naquele primeiro prédio construído ali no Prado Velho. E o curso de serviço social, acho que foi o segundo, ou foi junto com o de filosofia, que se instalou no andar de cima, onde que depois ficou ali o curso embaixo do curso de comunicação. Então, eu lembro muito bem, naquela época, era uma época difícil do país, era um período ainda de regime militar intenso, mas eu já jovem, cursando a filosofia, me envolvi com as alunas do serviço social Para concluir, vereador Vaione, por favor. Para concluir. Desculpa, eu não sabia que tinha assim tão pouco tempo, mas então eu quero parabenizar a todos, deixar aqui o reconhecimento da Câmara de Vereadores, ou pelo menos o meu pessoal, acho que de todos os vereadores, da importância da assistência social na vida humana, né, de que a gente cuide e trate da dor e da alegria que o ser humano tem. E é bom que a gente tenha institucionalizado, profissionalizado essa dinâmica da vida social. Parabéns a vocês. Obrigado, vereador Vaione. O próximo vereador inscrito, vereador professor Euler, 2 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os visitantes aqui da Câmara Municipal. Dar os parabéns à vereadora professora José. Fazer uma pergunta e deixar uma sugestão, né? E aí responda quem quiser responder, não é uma pergunta direcionada para uma ou outra pessoa, quem achar que é mais habilitado para o tema. Tem relação com um problema que não é só de Curitiba, é um problema principalmente das grandes cidades, que é da pessoa em situação de rua. A gente vê aqui na nossa cidade um crescimento, né, dessa população em situação de rua, e certamente as soluções para isso, se é que elas existem de forma completa, são soluções certamente complexas, né? A FAS realiza um trabalho diário, né, um trabalho que a gente sente ali, parece que é de enxugar gelo, né? Tira uma pessoa, aparecem duas, aquela pessoa que foi retirada, ela acaba voltando. Então, realmente, não é um problema simples, mas é um problema que tem que ser tratado com pesquisas também, né? Então, de que forma a universidade realiza pesquisas nesse sentido, de que forma cientificamente está sendo tratado o tema para apresentar soluções para mitigação desse problema. Essa é a pergunta. A sugestão, como nós estamos aí às vésperas de uma eleição esse ano, se não seria possível, eu acho sempre que o envolvimento do mundo acadêmico com Conclua, vereador. Com a iniciativa pública é muito importante. Então, seria possível
o curso de serviço social da PUC e talvez com outras universidades, de elaborarem um documento sobre essa temática para que ele fosse apresentado aos pré-candidatos a prefeito, assumindo alguns compromissos nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, vereador professor Euler. Agora o último inscrito desse bloco, o vereador Tito Zeguini, com a palavra. Com muito prazer, excelência, presidente Mauro Ignácio. Eu sou filho da PUC. Estudei lá, fui tesoureiro do DCE, incumbido pelo professor Nilton Stader de Souza, quando, por ocasião do Euro Brandão, e foi naquele momento que o Clemente Ivo Juliato veio de Londrina para a PUC aqui, né, que nos atendeu muito bem, teve uma responsabilidade grande. Eu ainda estudei o primeiro ano de jornalismo, comunicação social, ali ao lado dos passarinhos, das araras, dos tamanduás, ali no Colégio Santa Maria. O primeiro ano foi ali, então a gente convivia com os animais empalhados e foi um momento muito positivo para nós. E dali nós partimos lá para o campus, lá onde está hoje. Mas eu quero rapidamente citar aqui, Nilton Stader de Souza, tem nome de rua no Tatuquara, foi meu professor, aquele professor bacana que tinha um problema numa mão, nunca esqueço, o filho dele é médico na Santa Casa. Paulo Vodonos, com quem a gente negociava as despesas quando não podia pagar a mensalidade. A gente ia chorar as pitangas para o Paulo Vodonos e ele nunca disse não para a gente. Aquele jeito bruto dele, mas nos atendia bem. Tem nome de rua no Jardim Gabineto, homenagem da gente. Clemente Ivo Juliato, foi cidadão honorário de Curitiba, que eu apresentei o projeto, foi uma festa maravilhosa, aquela noite memorável. Valdomiro Gremski, a Fabiano, meu companheiro da Associação da Família Vicentina, lá de Serrinha, Contenda, também recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba, ele que também foi reitor. Oswaldo Arnes, concluo. Oswaldo Arnes tem uma escola no Tatuquara. Euro Brandão, a rua mais importante do bairro do Portão, apenas uma quadra, mas é a mais importante. Irmão Rogério, que hoje é o Renato Matius, que hoje é o reitor. Então, falo isso, César, André e demais, para vocês verem que a gente tem assim uma ligação muito grande com a PUC. Parabéns pelos 80 anos de serviço social, dia de festa, dia de comemoração, e comemorem porque vale a pena, porque a PUC é uma referência educacional do nosso estado e, de modo especial, da nossa cidade de Curitiba. Obrigado, vereador Tito Zeglin. Agora passo a palavra aos nossos convidados, professor César e professora Andréia. Bom dia novamente, e agradeço a pergunta, de fato, é de extrema relevância, e comento, né, que no curso de Serviço Social da PUC integra na universidade também um núcleo de direitos humanos, o qual a professora Jucimere, que está aqui, né, coordena a área estratégica de direitos humanos na universidade, e que tem, né, toda uma vinculação com esse debate, que é um debate de extrema importância, que é esse debate vinculado à população em situação de rua. Quando nós falamos, né, dessa demanda, de fato, é uma demanda que nós trazemos as características, né, que vem sendo crescente no cenário nacional e também no nosso contexto local, principalmente voltado, né, às situações de desigualdade. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião no período da tarde com assistentes sociais da região sul, o qual uma colega do Rio Grande do Sul falou do número crescente da população em situação de rua, por conta das situações que ocorreram lá, dos desastres, que nós sabemos que isso, né, está atrelado diretamente à situação de aprofundamento das desigualdades sociais e agora, particularmente nesse contexto, as situações que estão voltadas também a essa demanda das calamidades públicas, desastres. Bom, na universidade, o professor Rodrigo Alvarenga, que é um professor da filosofia, ele contribui num observatório da população em situação de rua, o qual lá acaba tendo a identificação, né, de pautas vinculadas a esse segmento e também
né, pesquisas voltadas às situações de violações, às necessidades de acesso às políticas públicas. Então, há, sim, uma preocupação da universidade, do Núcleo de Direitos Humanos, da nossa Escola de Educação e Humanidades, e também vinculada ao curso de Serviço Social. Há diversas produções, inclusive de estudantes do Serviço Social, que produzem os seus trabalhos de conclusão de curso vinculado a essa temática, e, de fato, né, professora Euler, é uma temática extremamente complexa, nós precisamos entender todas as facetas, né, que levam a pessoa a estar em situação de rua e como fazer esses enfrentamentos. Hoje eu vejo que nós temos um parâmetro muito importante, que é a Política Nacional da População em Situação de Rua, que nos respalda, né, para que nós possamos pensar em políticas voltadas a essa perspectiva, principalmente vinculadas à dignidade da pessoa humana. Políticas que possam prever, né, uma ação de trabalho intersetorial, integrado, e que possam dar respostas a problemas tão complexos que são voltados a essa população. Hoje há uma pauta nacional, inclusive nós tivemos uma fala no Superior Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, né, vinculada a essa discussão, o qual, no período, eu fui representando o nosso Conselho Profissional, Conselho Regional de Serviço Social, para buscar estabelecer uma leitura sobre as políticas públicas atreladas à população em situação de rua. E o que foi trazido naquele momento como ênfase foi, né, a proposta do programa Moradia Primeiro, como algo que é essencial de se pensar, né, na questão da moradia, mas atrelado também à intersetorialidade de outras políticas públicas a partir da necessidade concreta dessa população, que se atrela às políticas de assistência social, à política de saúde, principalmente trazendo aqui a ênfase na necessidade da política de saúde mental, a política de educação, a política de geração de trabalho e renda. Então, eu vejo que é uma pauta extremamente necessária para que nós possamos dialogar nesse ano, que é um ano tão relevante de eleição no âmbito do legislativo e no âmbito do executivo do nosso município, para que, de fato, a gente pense, né, em políticas que possam fazer esse enfrentamento a partir de toda a sua complexidade, mas sempre com essa direção, né, de políticas que possam dar respostas numa proposta que garantam direito a essa população e, principalmente, vinculada à demanda, né, que acaba sendo necessária de estabelecimento prioritário da condição de dignidade humana desses sujeitos. Então, mais uma vez, obrigada pelas manifestações e pela pergunta também. Ok, vamos então ao próximo primeiro bloco. O professor César quer se manifestar? Somente agradecer aos cumprimentos dos vereadores e podemos seguir para a próxima sessão de perguntas. Ok, então vamos ao próximo bloco. Estão inscritos os vereadores Marcos Vieira, Sidney Tualdo e João das Cinco Irmãos. Passo a palavra ao vereador Marcos Vieira, 1 minuto e meio. Obrigado, presidente. Cumprimentar a vereadora professora Josete por trazer esse tema tão importante, né, aqui na Câmara hoje, a professora Andréia, professor Sérgio e todos que aqui vieram. Então, parabenizar pelos 80 anos aí do curso da PUC. E nós sabemos que é muito comum, não sei se é a minha percepção, mas quando você fala na saúde, nos hospitais, é muito comum você ouvir falar do assistente social, desse profissional, também como mencionado nas escolas, né, na educação, são setores. Mas a gente sabe da importância em todos os segmentos desse profissional. E eu queria fazer uma pergunta, nós sabemos que eu, por vir da periferia e viver em comunidades, a gente sabe que há uma necessidade de um serviço que possa contribuir com as famílias. E muitas famílias, elas se juntam em grupos, em movimentos, para buscar alternativas. E lá, muitas vezes, tem a vontade das pessoas em contribuir, se ajudar, e muitas vezes não tem um profissional, alguém que seja capacitado. Existe dentro da PUC, talvez, uma extensão do curso para que possa dar esse apoio, essa assistência às famílias dessas comunidades, nessa ajuda? Estão encerradas as inscrições e continuamos com os inscritos. Vereador Sidney Tualdo com a palavra, 1 minuto e meio. Obrigado, saudar a professora Josete pela vinda desse grupo seleto da PUC. E eu posso falar com cadeira, porque eu também sou assistente social, me formei na Faculdade Espírita e não tive oportunidade de estudar na PUC. Mas saudar a vocês, doutora Andréia, ao doutor César, com certeza aos mestres que estão aqui hoje acompanhando, dizer o quanto é importante esse trabalho nosso como assistente social. E eu disse lá em 96, quando me formei na Espírita, um dia, com certeza, além do trabalho como profissional, será usado na vida política. E hoje, como vereador, com certeza, temos esse discernimento para fazer esse trabalho. Dizer o quanto foi importante em todos os segmentos do assistente social, mas naquele momento da pandemia,
a gente que acompanhava os quadros de saúde das famílias e das pessoas preocupadas, todos os profissionais da saúde foram muito importantes, mas os assistentes sociais também, porque ali dentro dos hospitais, de todos os locais, tinham que dar aquela informação boa para a família ou, infelizmente, uma informação triste. Então, só parabenizar pelos 80 anos e dizer que a nossa classe é merecedora de aplausos todos os dias. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tualdo. Próximo vereador inscrito, João das Cinco Irmãos. Com a palavra, 1 minuto e meio. Parabenizar a vereadora professora Josete e também o Mauro Inácio por essa importante explanação, parabenizar também a Andréa Luiza e o César Candioto pelos 80 anos do curso, serviço social, com certeza impactou muitas vidas todo esse tempo aí, né? Também sou filho da PUC, eu tenho muita gratidão a essa universidade, porque quando entrei lá, com certeza, muitas coisas positivas aconteceu na minha vida. Sou formado em ciências contábeis lá, mas o que eu aprendi lá, por exemplo, no projeto comunitário. O projeto comunitário se iniciou bem na época que eu estava lá, em 2002. A PUC foi uma das pioneiras, e isso levou toda uma... Acho que talvez me trouxe para a política, né? Eu acabei gostando muito ali, por exemplo, eu dei aula no SESC, na época de contabilidade comercial, através do projeto comunitário, também dei assistência a famílias no Hospital Cajuru. Então, ter esse olhar muito humano, né? E que talvez me levou para participar dos movimentos comunitários lá do meu bairro, nessa época, e eu acabei também vindo para a política, e hoje recordo com muito carinho esse trabalho que eu iniciei lá em 2001, e a gente vem trabalhando principalmente nessa área, na área social aqui na Câmara. A gente trabalha muito com projetos esportivos 30 segundos, vereador. E projetos sociais. Então, é mais uma forma de gratidão e parabenizar, e perguntar rapidamente se o curso de serviço social tem a ver com a iniciação do projeto comunitário lá em 2002. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador João das Cinco Irmãos. Devolvo a palavra aos nossos convidados, professor César e professora Andréa. Então, agradecer imensamente as manifestações dos vereadores Marcos Vieira, do vereador Tualdo, do vereador João de Cinco Irmãos, e agradecer de modo muito especial todas as manifestações, enfim, né, de todas as sinalizações que foram feitas aqui em comemoração aos 80 anos do curso e à profissão. Então, eu gostaria, então, de responder, né, as duas indagações que foram realizadas, uma indagação realizada pelo vereador Marcos Vieira. Então, vereador, é uma satisfação assim, poder, né, responder essa pergunta. Eu sou pesquisadora e a minha pesquisa é atrelado a esse debate sobre a questão dos territórios, direito à cidade. E a universidade tem toda uma preocupação, tem duas áreas estratégicas que têm essa relação direta, né, com esse debate, inclusive uma delas é a área de cidades e a outra atrelada à área dos direitos humanos, que tem uma preocupação veemente vinculada às intervenções e ações e pesquisas no âmbito dos territórios de Curitiba, região metropolitana e do estado do Paraná, menciono aqui. Então, relacionado diretamente ao projeto de extensão comunitária, né, que foi nos perguntado, hoje na PUC há uma iniciativa da universidade que vem também numa diretriz do MEC, que é de 10% de todos os cursos da graduação ter uma carga horária de 10% dessa carga horária total das disciplinas de serem extensionistas. Esse tem sido um movimento extremamente importante no contexto da universidade, para que nós possamos refletir e pensar sobre a extensão universitária e dessa responsabilidade social que nós temos enquanto universidade para atuar diretamente nos territórios, com as populações, em projetos de impacto social, o qual, né, a universidade, já antes mesmo dessa diretriz do MEC, vem atuando em projetos em contexto de territórios em Curitiba e região metropolitana. E aqui eu gostaria de destacar, entre vários projetos, 2 projetos que nós temos vinculação direta.
Um dos projetos que hoje ocorre na universidade, que é um projeto que é o PIBEX, que é um projeto de iniciação científica, científica e de extensão, né, porque tem essa relação da iniciação de produção de conhecimento, do que nós denominamos como pesquisação. Então, pesquisas que vão produzir conhecimento, mas vão também realizar intervenções em territórios, o qual nós temos trabalhado com lideranças no bairro da Borda do Campo, em São José dos Pinhais, especificadamente no contexto de uma associação de moradores, com um instrumento que se denomina uma metodologia participativa de planejamento estratégico situacional. E nesse instrumento, justamente, o foco é que nós possamos, em conjunto com as lideranças, com os moradores do território, poder fomentar, né, um planejamento participativo, conjunto, de buscar estabelecer estratégias comuns e estratégias dialogadas entre os moradores e lideranças para o enfrentamento dos problemas do território e da comunidade. Então, esse projeto está em vigência, né? Nós temos atuado diretamente nesse território com estudantes de serviço social, com lideranças, com a população de São José dos Pinhais. E também gostaria de trazer como destaque aqui o projeto que é coordenado pela professora Jucimere, que é o projeto do Mapa Social. O mapa social, ele é um instrumento de desenvolvimento territorial. Esse mapa social já foi aplicado aqui em Curitiba e região metropolitana, e tem como finalidade trabalhar como uma ferramenta de desenvolvimento territorial participativo, em que prevê, né, junto com a população, a definição de prioridades, onde é feito um trabalho rigoroso de trato teórico com a amostra censitária, com planejamento participativo com a população, para pensar em projetos comuns em que os próprios moradores e habitantes, né, e lideranças e agentes públicos dos territórios possam não somente refletir sobre as potencialidades e os problemas do seu território, mas pensar em alternativas onde a universidade tem essa responsabilidade de articular ações, de pensar também em conjunto com a própria comunidade, de estreitar caminhos para buscar estabelecer esse diálogo com o poder público a partir das necessidades concretas da população e prever projetos, tanto de iniciativas públicas quanto privadas, para enfrentamento dos seus problemas. Né? Então, assim, além de outras diversas atuações que nós temos, né, enquanto curso de serviço social e no contexto da universidade, mas eu gostaria, de modo particular, né, por conta do nosso tempo, destacar essas duas iniciativas. Obrigada. E também, né, eu trago aqui, referente a fala que foi apresentada para nós sobre essa relação intrínseca com o curso de serviço social e o projeto comunitário, eu gostaria de rememorar que o processo inicial do projeto comunitário foi em conjunto com uma professora, hoje ela não está mais conosco, né, a professora Marilda Corbellini, mas que teve, né, todo um processo de planejamento e de articulação conjunta com a universidade para pensar nessa estruturação do projeto comunitário, o qual nós temos muito orgulho. É um projeto que, de fato, faz a diferença, né, nos espaços que os estudantes têm essa possibilidade de inserção, de experienciar ações que possam contribuir com organizações privadas, públicas, filantrópicas. Então, de fato, há sim, né, esse estreitamento dessa relação do curso com o projeto comunitário, o qual eu agradeço imensamente a pergunta, porque também temos essa possibilidade de rememorar, né, a iniciativa que tem, sim, essa vinculação direta com o nosso curso. Mais uma vez, né, nós agradecemos imensamente a possibilidade de interação, de diálogo, de proximidade com esse espaço que é tão significativo para nós, né, como espaço que é comentado como espaço do povo, né, como espaço de representação tão fundamental aqui no nosso município de Curitiba. Obrigado, professora doutora Andréia. Para formular requerimento, vereadora professora Josete. Eu solicito 10 minutos de prorrogação, porque temos ainda o questionamento da vereadora Maria Letícia e também as considerações finais dos nossos convidados. Então, vamos submeter ao plenário o requerimento da professora Josete, 10 minutos para a prorrogação da tribuna livre. Os vereadores favoráveis, perguntam como estão. Aprovado. Então, vamos agora à inscrição da vereadora professora Maria Letícia, com a palavra 1 minuto e meio. Bom dia a todos e todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo esses questionamentos. Cumprimento a professora Andréia, o professor César e todos os demais professores que estão aqui acompanhando. Uma alegria, parabéns pelos 80 anos. Mas as minhas perguntas têm relação com, nessa análise das realidades sociais que o assistente social faz, como é que a gente faz? Porque vive-se uma crise no país hoje em relação aos direitos humanos.
Me parece que a assistência social tem uma ponte direta ligada à questão dos direitos humanos. E, diante de tanto retrocesso no nosso país, como é que vocês lidam com tudo isso? No sentido de perda de direitos, me referindo muito num recorte ligado às mulheres. Hoje, as mulheres sofrem, para mim, com muita clareza, no país todo, perdas de direitos, ligados muito a essa falta de sensibilidade que as pessoas têm em relação a lidar com direitos humanos. E dentro desse meu questionamento, eu pergunto também que, essencialmente, o trabalho da assistente social, ele é de cuidado. E o cuidado, ele é muito desvalorizado. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês avançam nas pesquisas, professora, que eu sei que a professora faz pesquisas, e como é que nós podemos mudar isso? Era isso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Maria Letícia. Devolvo a palavra, então, à doutora Andréia. Então, muito obrigada, vereadora Maria Letícia. Gostaria de agradecer imensamente o questionamento e também trazer, né, assim, um pouco dessas ponderações no âmbito da nossa profissão. Então, quando nós falamos, né, que o assistente social é um profissional que defende direitos, né, que tem enquanto princípio, inclusive, do nosso Código de Ética, o aprofundamento democrático, a defesa intransigente dos direitos humanos, nós temos um compromisso com a sociedade, temos um compromisso, de fato, ético que nós mencionamos da nossa profissão frente ao que nós, né, defendemos como direitos humanos, que é justamente quando nós falamos sobre direitos humanos, nós falamos das necessidades concretas, das necessidades humanas da população. Então, de fato, o serviço social ele tem, sim, essa relação estreita, justamente porque nós trabalhamos com as expressões da questão social, que são essas desigualdades que são produzidas e reproduzidas na sociedade que nós vivemos. E, para fazer esse enfrentamento, nós temos o compromisso de fazer uma leitura muito comprometida com a análise da realidade, e nesse compromisso com a análise da realidade, como que nós podemos, em conjunto com a população, e por isso sim, né, nós temos essa relação com os direitos humanos, buscar estabelecer uma leitura dessa realidade para o enfrentamento de necessidades humanas numa perspectiva de garantia de direitos. Numa perspectiva de que possamos, né, em conjunto com a população, e eu vejo que também é a mesma finalidade desse espaço aqui da Câmara, pensar nessa representação com essa população para que nós possamos, de fato, buscar uma sociedade que rompa-se processos de desigualdades, de injustiças, de violações. Então, o serviço social é uma profissão que, nessa trajetória histórica aqui no Brasil, né, vai se transformando também ao longo da história, e hoje nós visualizamos essa profissão, como foi mencionado ali na minha fala, uma profissão necessária, porque justamente o assistente social está em diversos espaços socioocupacionais, desde o âmbito das políticas públicas, mas também das organizações da sociedade civil, de trabalho direto nos territórios, e que, de fato, né, nós sabemos que são desafios múltiplos que nós temos que enfrentar a partir do momento que nós nos inserimos em conjunto das necessidades humanas da população para buscar estreitar, né, essa defesa de direitos. Mas que, de qualquer forma, né, como é um compromisso ético constituído nacionalmente pela nossa profissão e no contexto global, nós participamos recentemente numa conferência mundial de serviço social, e quando nós falamos dessa profissão no contexto global, nós trazemos essa profissão como uma profissão mundialmente, uma profissão que faz a defesa de direitos humanos. E, quando nós falamos de direitos humanos, nós temos essa nitidez que os direitos humanos, eles fazem parte das nossas experiências enquanto seres humanos numa sociedade. A necessidade de enfrentamento às situações que estão postas na nossa sociedade. Como bem a vereadora trouxe, né, quando nós falamos da necessidade de enfrentamento às violações de direitos que são vinculadas à violência contra a mulher, nós estamos falando de uma realidade social, o qual nós precisamos fazer essa leitura da realidade e encontrar, junto com a população, alternativas de enfrentamento a essas necessidades concretas. Trazendo aqui também a experiência, né, da PUC nesse debate, tem a professora Solange, que hoje, além de ser uma pesquisadora, tem atuado diretamente, né, em informações e publicações também vinculadas a essa discussão, né, de pesquisas e ações de enfrentamento à violência contra a mulher, e o qual, né, nós nos colocamos também como uma profissão que tem essa dimensão ética
nessa defesa de garantia de direitos e nesse enfrentamento às situações concretas que são colocadas na nossa realidade social e que nós, né, precisamos estabelecer uma leitura responsável e, além dessa leitura responsável dessa realidade, pensar no enfrentamento a esses problemas. Então, nós nos colocamos como profissional partícipe, né, do enfrentamento às necessidades que as populações apresentam nas suas, né, mais diversas áreas, nos mais diversos contextos. Então, mais uma vez, obrigada, vereadora Maria Letícia, pela pergunta, e nos colocamos aqui à disposição, né, para demais abordagens. Obrigado, doutora Andréia. O professor César quer fazer suas considerações sobre o tema e também suas considerações finais, que o nosso tempo está apertando. Muito obrigado. Eu queria remeter ao bloco anterior, se me permitem, sobre a importância da PUC durante a pandemia para as famílias e a importância do curso de Serviço Social na universidade. Eu queria destacar que é um curso que permeia toda a universidade. Nós temos os professores que atuam, por exemplo, no setor do PUC Acolhe, onde nós acolhemos demandas de saúde mental, demandas de toda a ordem dos nossos estudantes, e lá estão os professores de serviço social. Nós temos os professores, as professoras envolvidas também em programas de políticas públicas que a universidade fomenta junto às comunidades mais carentes, especialmente a comunidade Vila Torres. Então, tem o vestibular Vila Torres, inclusive, né, na primeira edição do vestibular, nós tivemos candidatos que escolheram o curso de serviço social. Então, a PUC ela oferece gratuitamente para esses estudantes a oportunidade de cursarem, né, terem um diploma superior, mesmo não tendo condições econômicas, porque a nossa universidade é filantrópica, mas vive de mensalidades. Eu queria destacar ainda também o PUC Idiomas Vila Torres, que nós temos lá na Escola de Educação e Humanidades, que é um programa lindíssimo de formação completa durante 4 anos para alunos que passam por um processo seletivo lá da comunidade e estão atualmente cursando conosco. Então, eles saem com diploma e saem com uma língua estrangeira. Então, essas políticas sociais são todas elas, né, fomentadas pelo nosso curso, em parceria, né, com a nossa universidade. Ok, obrigado, professor César. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrado em assinar essa tribuna livre, por sugestão da vereadora professora Josete, e comemorar com essa casa, com a cidade de Curitiba, 80 anos do curso de Serviço Social da PUC, e naturalmente precisaríamos o dia inteiro aqui, se fosse discorrer todo o trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês, que atende principalmente pessoas em situação vulnerável. Então, parabéns, essa casa, como eu já disse, se sente honrada por essa comemoração. E já finalizando o nosso tempo, eu peço então a vereadora professora Josete que faça suas considerações finais, para que possamos fazer uma foto aqui com os vereadores e vereadoras. Obrigada, vereador Mauro Inácio. Agradecer mais uma vez a oportunidade de trazer aqui tanto, né, a coordenadora do curso, decano, e agradecer também a presença das professoras, né, já mencionamos aí os nomes, dizer que para nós é sempre uma alegria. Nós já acompanhamos o trabalho aqui, não só da Andréia, mas de outras professoras da universidade, que sempre tiveram um posicionamento importante em relação ao serviço social ligado às demandas da comunidade, né, a defesa da LOAS, do SUAS, né, como um sistema fundamental no nosso país, e nós precisamos, né, cada vez mais trazer para a sociedade a importância desse curso, né, que, como já foi dito, abrange diversas áreas, e a gente sabe do comprometimento da instituição e dos profissionais que atuam nesse curso. Então, muito obrigada pela presença, parabéns mais uma vez pelos 80 anos do curso de Serviço Social, e estamos juntos, né, nas demandas que nós pudermos contribuir, e certamente nós sabemos que a sociedade ainda precisa muito do serviço social, né, nessa perspectiva de emancipação dos cidadãos e cidadãs e da construção de políticas públicas que garantam a dignidade e uma vida digna, né, para todas as pessoas. Então, obrigada a todos e todas, obrigada aos vereadores e vereadoras que
estiveram aqui participando da tribuna e que fizeram participações importantes para esse tema. Obrigada. Obrigado, professora Josete. Lembrei que eu fui aluno da PUC também, mas em especialização de administração pública. O professor Clemente Juliano foi meu professor também. Não foi serviço social, mas a PUC é uma referência na cidade. Se puder fazer um comunicado à casa dentro do tema, senhor presidente. Pois não, vereador Tizigrin, com a palavra. Para chegar aos 80 anos tem toda uma história, por isso que cada um contou uma parte dessa história e hoje 80 anos. Então, está de parabéns, serviços sociais, e mais um parabéns para o nosso vereador Ângelo Vagnoni, que hoje está completando mais uma primavera. Opa, parabéns, vereador Ângelo Vagnoni. Queremos bolo, então. Agradecendo, então, ao professor César Candiotto, que usou a palavra, a professora Andréia Luiza Curralino Braga, doutora também, que utilizou a palavra, a professora Maria Isabel Ribas, professora Márcia de Oliveira, professora Solange Fernandes, professora Daniele Colim e... Denise? Aqui está a Daniele. Denise Colim e a Jucimere Silveira, professora da PUC. Eu convido, então, que vamos à frente da mesa, tirar uma foto e comemorar esses 80 anos do curso de Serviço Social da PUC Paraná. Está encerrada a tribuna livre.